Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 30 de maio de 2016 e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque é um vídeo de cenário. Eu deveria ter feito no final de semana, não fiz, as pessoas visualizam mais no final de semana, mas esse final de semana eu quis inverter um pouquinho, fazer alguns vídeos curtos para que o pessoal visse mais coisas com mais objetivo e fossem mais educacionais. E esse do cenário então eu vou deixar para o pessoal ver depois do trabalho, ou no final de semana que vem, ou quando tiver condições. Mas eu vou explicar todos os assuntos que estão dentro do atual cenário brasileiro. E são três assuntos que mais estão sendo comentados nas redes sociais hoje. Eles parecem estar totalmente fora de conexão, eles não parecem ter ligação nenhuma, pois eu vou ligá-los todos aqui agora, né? A questão do separatismo das regiões, que tem tomado corpo, a questão da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, comentarem bastante a questão de uma possibilidade de um plebiscito. O Rio Grande do Sul está querendo fazer um plebiscito a esse respeito. A questão da monarquia parlamentarista, né, que também está começando a tomar corpo, né, nas redes sociais, e a questão do estupro, que foi o foco do final de semana, né? Então parece que tudo é desconexo, mas eu vou tentar ligar tudo a uma coisa só. Então vamos por partes, como diria Jack Stripador. Eu vou explicar todas essas questões, tá? Vamos começar então pela questão do separatismo. Qual é a garantia de que as pessoas, uma vez que votem, digamos que, primeiro para um plebiscito acontecer, ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional. Ele tem que ser votado e discutido no Congresso Nacional, passar por comissões e ser aprovado, ou seja, tem que ser uma solicitação oficial dos parlamentares para que haja a separação das regiões e do Estado, tá? Então, isso tem que ser oficial, não pode ser oficioso. Eu vou fazer um plebiscito. Pode fazer, mas não vai ter validade legal, não vai ter reconhecimento legal nem legitimidade, tá? Mesmo que seja a entidade que for, seja o grupo que for, vai ser entendido como um grupo revoltoso, não vai ser entendido como alguma coisa oficial, nem vai ter reconhecimento jurídico, não vai dar base. O que pode acontecer é que tu seja responsabilizado criminalmente, porque isso é considerado um dos crimes contra a nação, tá? Então é isso que pode acontecer. Tu tens direito de solicitar que teus representantes façam a solicitação junto ao Congresso Nacional, né, e que faça a questão do separatismo regional, mas isso é intra corporis, né, é lá no Congresso Nacional, não é nos estados, tá? O Estado pode espernear, fazer o que bem quiser, mas a lei, a Constituição deixa bem claro que o Estado Nacional é indivisível, tá? E que é crime tentar separá-lo. Da mesma forma que é crime o Foro de São Paulo, então o Foro de São Paulo não seria crime. Pregar o Foro de São Paulo no Brasil é crime por conta disso, né? Defender o Foro de São Paulo no Brasil é crime por conta disso. Por quê? Porque ele é um crime de responsabilidade, inclusive da presidência da República. Nesse sentido, é isso que eu estou tentando falar. Uma coisa é crime de um lado, não pode não ser do outro. Tem que ser dos dois lados, tá? Então, se vale para um, não vale para o outro. E eu vou perguntar, qual é a garantia de que os petistas sairiam do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina para ir morar no resto do Brasil? Hein? Qual? As Forças Armadas da região sul são as mais fortes do país? São mesmo. Nem por isso ele não estaria mais fragilizado do que o resto do país. Tá? Por quê? Porque o maior número de fronteiras está aqui, na região sul.
E a maior possibilidade de invasão seria exatamente pela região sul. E com uma divisão dos estados nacionais do continente brasileiro, ficaria muito mais fácil para outras nações da América do Sul invadir, atacar a região sul. Na verdade, uma das áreas mais fortes do PT hoje é a área da região sul. E por isso, porque assim, é região sudeste e sul, tá? Principalmente Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, se vocês pegarem esses dois polos petistas, eles não vão abandonar. Eles podem até mudar de nome, mas as condutas vão ser as mesmas. Podem mudar o nome do partido político que estiver ali, mas as pessoas não vão sair dali. Dilma mora aqui, inclusive, tá? E vai organizar um projeto de conquista e manutenção do poder dessa região, caso aconteça essa separação. Então, eu não recomendo que haja projeto separatista nenhum, porque isso é dividir para conquistar. Ponto 1. Dividir para conquistar. Ponto 1. Liquidado o assunto. Acho que fui bem claro e expliquei bem essa situação. Ponto 2. Tá? Vamos tratar da questão da monarquia parlamentarista. Houve já um plebiscito para discussão de se nós teríamos mudança de sistema e de regime, tá? Onde nós poderíamos ser uma monarquia, uma república, um parlamentarismo ou um presidencialismo. Pois bem, venceu com grande maioria o presidencialismo, né, e republicano. O que está acontecendo? Nós, em questão de 88 para cá, nós tivemos 4 presidentes, e desses 4, 50% está sendo deposto. Agora, com Dilma, se Dilma cair também oficialmente, 50% das nossas decisões foram erradas neste meio tempo. Isto é grave, isso é muito grave. Isso demonstra que, apesar de nós termos uma certa solidez democrática ao ponto de podermos retirar um presidente de forma tranquila e democrática do poder, nós temos uma série de deficiências. Uma delas, por exemplo, a Dilma está aproveitando muito bem, o PT está aproveitando muito bem, Lula está aproveitando muito bem, que é devido à grande dificuldade de consciência e a nossa Constituição ser antagônica, contraditória em muitas coisas, as pessoas estão sendo induzidas ao erro dentro e fora do nosso território sobre algumas alegações que aparentemente, para quem observa de fora, quem não conhece a nossa legislação, parece plausível, essas induções ao erro. Então, o que acontece? Dilma diz assim: olha, nós estamos sofrendo um golpe porque eu não tenho processo nenhum contra mim, tá? Presidente da República no Brasil não pode sofrer processo, não enquanto estiver detendo poder. Então, primeiro se julga a causa de crime de responsabilidade, depois se julga a presidência afastada. No momento que percebe-se que existe o crime de responsabilidade de fato e que houve responsabilidade da parte da presidência, aí sim é afastado em definitivo, né? Aí é cassado o mandato. Isso não aconteceu com o Collor, porque ele renunciou antes, tá? E Dilma está fazendo jus esperneante, agora ela está querendo viajar para vários países, Venezuela, Cuba, onde derem acesso para ela. Ela quer praticamente fugir do Brasil, né? Levando o staff dela junto com ela, né? Não existe garantia, se ela sair, que ela vá voltar. E ela fazendo esse tour político que ela vai fazer, ela vai pregar o golpe internacional. Aí ela vai na Unasul, vai no Mercosul. O Mercosul está para ser assumido pela Venezuela. O Nicolás Maduro está quase sendo deposto, mas ainda não é deposto. E se ele permanecer no poder, porque ele tem prática de golpe, né, ele vai querer ficar
ele vai tentar usar o Mercosul como ferramenta para tentar invadir o Brasil, né? Não tem legitimidade nisso. Percebam, tanto o Mercosul como o Unasul, como o Mercado Comum Europeu, eles são mecanismos comerciais, culturais e sociais. Né? Eles podem até ter personalidade jurídica e podem até ter tribunais, mas são tribunais intra e corporis, né? de decisões das relações entre eles. E declarar guerra não é uma das prerrogativas nesse aspecto, né? A defesa, a união desses grupos para um ataque, formar um grupo, um bloco para atacar um país, uma nação soberana, isso é golpe, mas é o que provavelmente o Nicolás Maduro vai tentar fazer nesse processo. Tendo o Mercosul, se fortalece na Unasul e vai tentar jogar essas entidades para atacar o Brasil, defendendo a questão de que a Dilma e o Lula e o PT estão sofrendo golpe de Estado aqui, né? Essa é a intenção, esse é o projeto deles. Pois bem, o Tribunal de Haia é que teria direito de realmente definir se houve ou não golpe de Estado no Brasil. E como houve uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil a esse respeito, o Tribunal de Haia não reconheceria essa situação. Por que não reconheceria? Porque a tendência é que ele reconheça somente a questão legal, reconheça apenas aquilo que é oficial. E o judiciário nosso já tomou posição a esse respeito. Bom, a ONU seguiria a decisão de Haia. Tá? A ONU, digamos que Dilma tivesse feito uma declaração na ONU, naquele momento que ela foi fazer o último discurso dela, de que ela estaria sofrendo um golpe de Estado. Por que foi sugerido para ela que ela não fizesse isso? Porque já havia sido tomada uma decisão no Brasil a esse respeito, isso seria considerado no Brasil e fora do Brasil um crime de responsabilidade oficial, declarado, né? Porque já tinha sido tomada a decisão pelo judiciário. Naquele momento, o departamento jurídico dela definiu que não seria a melhor conduta a ser tomada, por isso ela fez fora de um local oficial internacional, que é a ONU, né, para que não sofresse um maior constrangimento e que fosse comprovado o crime internacional, né? Porque é uma declaração muito forte e que não tem lastro, não tem prova, é só uma questão ideológica, pura e simplesmente. A prova maior disso foi exatamente que ela foi aconselhada a não fazer isso. Pois bem, qual é a intenção de Dilma de fazer essas viagens, fazer essas declarações? Dividir para conquistar. A mesma coisa. Dividir a opinião pública internacional para conquistar o território brasileiro através de um golpe de Estado, uma invasão estrangeira, com o apoio de nações amigas ideologicamente intencionadas. Tá? Essa é a proposta, esta é a realidade. Isso também, ponto 2, dividir para conquistar. Tá? Então vamos encerrar aqui também esse assunto, porque eu acho que também já foi explicado. Ponto 3, o assunto do final de semana, que parece que não teria nada a ver com essa questão. Mas tem, também tem. Uma moça que, segundo algumas fontes de informação, ela mesma foi para a delegacia, uma advogada. A advogada é filiada a uma sigla político-partidária, o PSOL, que é aliado do PT e do governo do PT, Partido Socialista, né? Aliado do Partido dos Trabalhadores. E essa senhora, essa advogada, uma vez levando a cliente dela lá, o delegado pegou e fez a questão, levantou a questão, se fosse uma delegada que tivesse levantado essa questão, né, talvez não tivesse dado tanta repercussão, mas o delegado, por obrigação, fez a questão, levantou a questão. A senhora pratica sexo grupal?
E diante da pergunta, a advogada disse que quer a cabeça do delegado numa bandeja de prata. Pois bem, não exatamente nessas palavras, mas que quer a eliminação do advogado, e tem gente que quer inclusive a demissão dele, o cargo dele. Tá? Jornalistas vêm pregando exatamente essa questão. Se ela praticava sexo grupal. Por quê? Porque ela foi, segundo o advogado, foi um estupro coletivo. Pois bem, e ela teria dito que ela teria praticado sexo com 30 homens. Uma das declarações dela diz assim: não doeu o meu útero, doeu a minha alma. Por quê? Ela foi à delegacia. Ela foi à delegacia denunciar o vazamento das imagens dela nas redes sociais, o que para ela seria vexatório. Não é vexatório para ela, essa mesma moça, aparecer com armas em punho junto ao grupo do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Não é vexatório isso para ela. Vexatório para ela é que ela tenha sido vazado as informações nas redes sociais. Pois bem, não bastasse essa situação, eu vou informar para vocês o seguinte: sabe como é que funciona? Eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas eu vou fazer a explicação nesse vídeo também. Não existe ética entre bandidos, entre marginais, porque matar e roubar é antiético. E eles praticam, porque eles acreditam isso é uma questão ideológica para eles. Eles acreditam que eles são revolucionários, que eles têm que desapropriar das pessoas aquilo que elas têm a mais, porque é um direito deles retirar, desapropriar essas propriedades, uma vez que eles estão agindo, rompendo as estruturas do sistema. Então, em princípio, eles são anarquistas, ou comunistas radicais, ou até mesmo socialistas, mas eles têm essas filosofias como prática de conduta, né? E aí eles pegam em armas e assaltam bancos, mesmo em período democrático, assaltam pessoas porque eles acreditam que aquilo é o certo a ser feito. É a filosofia, é a linha de raciocínio lógico deles. Por isso que eles são ligados a partidos políticos em alguns casos até, né? E por isso que os defensores dos direitos humanos, que normalmente não defendem policiais, por exemplo, defendem só os marginais, porque quando um policial, mesmo ele sendo pobre, ele ganhando um salário baixo, mesmo ele sendo humilde, pelo fato dele ser honesto, pelo fato dele ser um militar e trabalhar dentro do sistema, a família do policial normalmente não é atendida pelos grupos de direitos humanos. Quem é atendido é normalmente o bandido, o marginal. Então os direitos humanos está sendo desqualificado cada vez mais por uma questão de aparelhamento ideológico do sistema dos direitos humanos, que os direitos humanos vêm sendo aplicados para humanos não direitos, o direito dos manos, não direitos humanos. E essa advogada, ela tem filiação político-partidária de um partido que defende essas causas, tá? E aí ela pegou a cliente dela, levou ela para a delegacia e o delegado fez essa pergunta para ela, tá? A senhora praticou sexo grupal? Só isso já é motivo para desqualificar o fato do delegado ser homem e ter feito essa questão. É o motivo para a advogada, segundo ela, para desqualificar o delegado sobre esse tema, porque ele já tomou posição a esse respeito. Não tomou, é uma pergunta técnica e prática a respeito disso. Tá? Que teria sido feito por uma mulher também. Ela tem, segundo está vazando informações nas redes sociais, a prática da relação grupal. É uma prática individual dela. Segundo, estão sendo apresentados vários vídeos, vários áudios nas redes sociais. Eu devo deixar claro aqui que postar fotos ou vídeos de estupro
ou de violência sexual ou de ato sexual nas redes sociais é crime, então não deve ser feito. Isso é o que ela foi lá pedir na delegacia, que realmente fosse retirado do ar ou que essas pessoas fossem punidas. Ela não foi lá para denunciar estupro. Quem falou isso, erradamente, nesse caso, foi o delegado. É a interpretação dele, ele fez a análise dele que tinha havido um estupro. Na verdade, a tendência, pelo que foi passado por uma série de áudios e comentários nas redes sociais, das pessoas que têm aproximação com essa moça, dizem, ela tem por prática a relação grupal. Então não foi estupro, foi consentido. E ela tem 16 anos. E a partir dos 16 anos, o ato sexual consentido com uma menor a partir de 14 a 18 anos, se for consentido, não é problema nenhum. O problema é que muitas vezes essas meninas que praticam esses atos, elas fazem esses atos e depois chantageiam as pessoas para poder levar vantagem de alguma maneira, ganhar algum benefício, alguma coisa, porque isso aí é vantagem para elas. O momento que aconteceu a divulgação nas redes sociais, ela viu aquilo, pegou a advogada e disse assim, vou levar vantagem, vou ganhar alguma coisa. O delegado colocando isso de uma forma como estupro, o que não foi, porque eu quero lembrar vocês, na Índia, teve uma moça que foi estuprada dentro de um ônibus por 5 pessoas. 5. E ela chegou a morrer, a falecer por conta do fato de ter sido agredida. Ela não resistiu, né? Ela foi agredida sexualmente. Então, houve violência e 5 pessoas destruíram ela. Literalmente esbagaçaram a mulher, acabaram com ela, mataram ela e destruíram ela por dentro totalmente. 5 homens, não 30. Para que isso tenha acontecido com essa moça lá na Índia, ela resistiu ao fato e ela foi agredida e as ações desses homens foram violentas. Eles tiveram raiva no momento do ato sexual. Essa moça teve 30 homens, 33 segundo ela confirmou. E ela sabia a quantidade de homens e ela pode reconhecer os homens. Ora, se ela consegue reconhecer os homens, se ela consegue saber quem eram os homens, se ela sabe identificar os homens, se ela não teve hematomas, não teve nenhuma agressão física nesse processo, o que acontece nesse processo todo? Ela não foi agredida, ela não foi violentada, ela teve um consentimento e eles trataram ela com o carinho necessário. Não estou dizendo isso que foi... olha, gente, vamos considerar. Se ela tivesse sofrido violência realmente, ela estaria totalmente destruída. Né? Ela não ia conseguir andar e estaria num hospital, uma coisa nesse sentido. Não aconteceu isso com ela. Tá? Porque 30 homens, uma mulher normal, quando tem um homem... E às vezes ele consegue, na maior parte das vezes, o homem dá conta do recado e consegue satisfazê-la. Ela tinha 30 homens. Segundo consta algumas informações, ela já teve, antes desses 30, ela teve 15, depois, agora ela teve 30 e ela queria ter 50 logo em seguida. Tá? Então, que ela estava mandando mensagens de áudio em WhatsApp, coisa assim, está correndo as redes sociais dizendo exatamente isso, que ela queria ter ela tinha uma prática que ela queria ter experiências nessa linha de comportamento, que para ela era agradável. Ela, se não tivesse sido gravada em vídeo, né, e postado nas redes sociais, talvez ela não tivesse ido em busca dos direitos dela, e para ela o negócio era simplesmente retirar das redes sociais isso, ou usar isso de forma a levar alguma vantagem pecuniária no processo. Né? A intenção ela não foi realmente violentada ou estuprada. Independente disso, e a legislação é clara, estupro, tá, é um ato não consentido. A parte física dela demonstra que ela consentiu. Segundo,
ela conhecia as pessoas, tinha atos sobre as pessoas, relações com as pessoas, então, na verdade, isso foi um ato consentido, não foi estupro. A nova legislação a respeito disso declara que, porque para nós, menor de idade, 14 a 18 anos é menor de idade. Para a legislação atual que modificou, e bem pouca gente sabe disso, quase ninguém sabe disso, um ato sexual com uma menor de 14 a 18 anos, hoje é consentido se ela quiser, se ela declarar que quer, não dá cadeia, não dá punibilidade. Ela declarando eu quero, eu estou afim, não tem problema nenhum. Só o problema é que essas meninas, elas têm no ECA ainda um lastro, uma proteção sobre elas, que se elas disserem que elas fizerem esse ato, e se elas simplesmente disserem, não, eu não queria, eu fui agredida, eu fui violentada, isso, aquilo, só pelo fato dela dizer isso, ela leva vantagem sobre os adultos. Então não é recomendado, mesmo que seja permitido, não é recomendado que essas ações sejam praticadas com essas menores. Por quê? Porque elas colocam você em risco do ponto de vista legal. Tá? Então não é recomendado que aconteça isso. Eu não estou estimulando a relação nesse sentido, até pelo contrário, eu recomendo que não façam. Tá? Por quê? Porque as meninas que praticam esse tipo de coisa, elas podem ter intenções nesse sentido, tá? Se você quer arriscar, se você quer sofrer o risco, o exemplo prático do que pode acontecer, nós estamos vendo aqui agora, tá? Então há uma diferença de um ato de violência sexual, tá? De um estupro ou de uma relação consentida. O estupro consentido, que era o considerado antigamente, ou uma relação consentida nesse aspecto, isso caiu, não existe mais legalmente. Tá? O governo do PT modificou esse sistema e pouca gente sabe a respeito disso. Mesmo eles tendo consciência disso, estão agindo como se fosse uma violência sexual. Tem artistas petistas, óbvio, né, que estão indo e preconceituosos, né, que estão indo para as redes sociais dizendo assim, olha só, não tem como ser mais preconceituoso do que isso. Todo homem é um estuprador em potencial. Todo homem é um estuprador em potencial, pelo fato de ter um pênis. É o princípio. É um princípio, tá? Isso é a inversão dos valores, tá? Porque, na verdade, não haveria vida sem relação entre homem e mulher. É o princípio da vida, é uma relação entre homem e mulher. Se considerar que toda relação heterossexual é um estupro, uma violência, né, então aí todo homem é naturalmente um estuprador. Pelo mesmo princípio, aquela frase preconceituosa do Lula, mulher de grelo duro, tá? Então toda mulher que fosse, pelo mesmo princípio, lésbica, também seria potencialmente uma estupradora, porque tem alguma coisa dura. Tá? Então é igualmente ridículo, é igualmente vexatório, é igualmente preconceituoso. O preconceito está no ato das pessoas usarem alguma coisa indevidamente para utilizar aquilo de uma forma política, ideológica, para fazer sensacionalismo, imprensa marrom, ganhar... Gente, imprensa trabalha, eu já expliquei isso em um outro vídeo, imprensa trabalha para poder ter audiência, mídia, o sensacionalismo, a exploração da dúvida sobre o tema faz com que tu tenha uma opinião pré-formada, um pré-julgamento da coisa e tu condene pessoas. Então tu imagina, 30 homens, porque na vila o estupro ele é considerado moralmente errado, tá? Eu falei, marginal não tem ética, mas tem moral. Se na moral dos marginais, estupro, tá? Estupro e pedofilia é considerado crime para eles. Eles não aceitam entre eles esse tipo de coisa. E se acontecer alguma coisa nesse sentido, porque no caso era uma menor de idade, né? Então seria pedofilia.
mais de 30 homens, estupro. Se fosse verdade isso, todos eles já estariam mortos, todos esses 30 e poucos homens, porque são da vila, são lá da região mesmo. Eram todos da relação dali do sistema do Comando Vermelho. Então eles estariam todos mortos, todos. Tá? E se acontecer isso, essas pessoas já estariam, o próprio comando já teria dito, olha aqui, ó, nós vamos matar todo mundo. Para dar o exemplo, né? Mas eles não fizeram isso. Por que não fizeram isso? Por que não agiram dessa maneira? Tá? Então, no Brasil, nós temos o direito positivo. E no direito positivo, o que acontece? O que se diz no direito positivo? Tu não é culpado até prova em contrário. Que tu precisa ter um processo transitado em julgado até a última instância para tu ter direito de defesa e provar que tu é inocente. Nenhum desses homens realmente teve um processo nem nada contra ele até agora. Não sabe se o nome deles, não sabe quem são, o que fizeram, deixam de fazer, e eles já são considerados condenados pela opinião pública, pelo senso comum, como sendo todos eles realmente estupradores e agressores. Mas ela não tem sequer sequela alguma desse ato. Então foi um ato permitido por parte dela. Porque uma mulher que tivesse relação com 2 homens agressivos, ou um homem agressivo, ela estaria cheia de hematomas. Talvez até morta. Ela teve com 30. E não está. Está andando, normal. Tá? Alguma coisa está errado, está estranho nesse processo todo. Pois bem, Jair Bolsonaro estava saindo com o seu carro e foi cercado por uma série de militantes feministas que cuspiam, apedrejavam, chutavam o carro dele e gritavam que ele era fascista e tarado ou estuprador. Por quê? Por causa ainda daquele caso da Maria do Rosário. As feministas trouxeram à tona aquilo e usaram a imagem do Jair Bolsonaro para torná-lo pejorativo diante desse fato. Esse ato é um ato, e fizeram campanhas na internet onde todo o grupo do PT apoiando os direitos humanos contra ou melhor, em favor dessa menina. Isso é uma campanha política. Colocaram isso na mídia internacional, fizeram como se realmente o Brasil pré-Olimpíadas fosse um local para estupradores, onde isso vai acontecer com todos os turistas. Tá? Isso para denegrir a imagem do governo Temer, para enfraquecer a imagem do governo Temer internacionalmente, porque isso não aconteceu no governo Dilma, não aconteceu no governo Lula, aconteceu no governo Temer. Tá? E a ideia é criar também uma imagem de que o Brasil anda mal, que o Brasil não tem segurança, que piorou a situação do Brasil com a chegada do Temer ao poder. Basicamente é isso. O motivo pelo qual o PT e o PSOL, o PCdoB, os direitos humanos, o PDT entraram nessa briga em favor dessa situação, que é uma situação que não sequer passou ainda pela justiça, mas já tem condenação por parte da opinião pública e dos direitos humanos em relação a esse fator. E qualquer pessoa, inclusive eu, daqui para diante, que falar a respeito disso, vai ser considerado um tarado, uma pessoa discriminatória, uma pessoa que tenha preconceitos, isso, aquilo. É exatamente o contrário. O que eu estou falando aqui é exatamente para se evitar o preconceito, se evitar o pré-julgamento, se evitar a discriminação, se evitar tudo aquilo que as pessoas dizem que lutam contra e que na verdade estão agindo nesse sentido. É uma inversão de valores que está acontecendo. Por quê? Porque na verdade a intenção ideológica desse processo, dessa ação, é exatamente igual, e aí agora que chega a linha de raciocínio lógico nesse aspecto, é exatamente igual aos outros processos, só que isso é um esfacelamento interno da sociedade, é dividir para conquistar, de novo, dividir para conquistar 3 vezes.
Tá? Então tudo isso, as três coisas que parecem ser desconexas entre si, que não têm nenhuma relação entre si, na verdade têm exatamente o mesmo propósito. Elas têm frentes diferentes, elas buscam grupos ideológicos ou propostas filosóficas diferentes, mas a ideia é a mesma. Porque no momento que a gente faz com que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, elas aparentam ser aquilo que não são realmente. Né? No caso, por exemplo, do parlamentarismo monárquico, no momento que for implantado o parlamentarismo no Brasil, caso um dia aconteça de entrar um parlamentarismo no Brasil, a gente volta a discutir esse assunto, porque existe já um referendo, ou melhor, um plebiscito a esse respeito, e o ideal é primeiro haver a transição para o parlamentarismo e para o sistema distrital misto, para depois nós discutirmos se o sistema presidencialista é o adequado para esse processo ou não. Não fazer a mudança do sistema já imediatamente e colocar já um reino no negócio. Seria uma mudança muito radical, mudar o sistema e mudar também o regime. É algo que é impensado, não é para fazer um golpe de Estado no Brasil. O que se pode fazer é uma transição gradativa e evolutiva dentro de uma necessidade, caso a gente perceba que aquilo é realmente necessário. Né? Mas isso é um processo gradativo, não é uma coisa que deva acontecer da noite para o dia. No caso do sistema separatista nacional, o que pode-se fazer, as emancipações, pode-se fazer um novo pacto federativo onde aumente a liberdade dos estados, dos municípios, onde nós tenhamos, em vez de uma federação, uma confederação, onde os nossos estados tenham uma independência jurídica um pouco mais intensa. Existe solução na reforma política para corrigir todos esses defeitos. No caso da legislação penal, a gente pode trabalhar a questão, por exemplo, por uma redução da maioridade penal, onde se tu pode votar aos 16 anos, ou se tu pode ter relação a partir dos 14 anos, então que tu tenha uma redução da maioridade penal a partir dos 14 anos, tu tenha punibilidade, porque se tu já pode praticar sexo, tu já pode também ser punido de forma como adulto, né? Porque sexo é uma ação adulta. Então, se tu pratica sexo, tu também, se tu vota, tu também tem, se tu já tem habilidade mental para poder decidir sobre o teu corpo e sobre as decisões máximas nacionais, tu na verdade já pode ser punibilizado criminalmente também. Né? É hipocrisia dizer que pode é criança para uma coisa e não é criança para outra. Isso é hipocrisia. Tá? Então a legislação penal deve acompanhar nessa questão, porque ela é de 1940, a sociedade modificou com a participação da internet, e há necessidade da gente rever alguns conceitos sem hipocrisia alguma. Os direitos humanos têm que ser também para os policiais, não só para os bandidos. Também não pode haver hipocrisia nesse sentido. Eu estou falando tudo isso para que vocês percebam que há uma inversão de valores e a ideia aqui é dividir para conquistar, pura e simplesmente esta. Não tem outro motivo, não tem outra intenção. É afastar as pessoas hoje do foco principal, que é menos de 6 meses nós teremos que rediscutir a questão se nós vamos manter ou destituir permanentemente Dilma Rousseff do poder da presidência da República. E para ela fazer isso, ela não precisa simplesmente ganhar a votação. Ela só precisa impedir que nós tenhamos 2/3 da votação no Senado. E para isso, só precisa fazer com que a pressão pública sobre o Congresso Nacional seja menor do que foi nas últimas votações. Para isso, ela precisa apenas afastar as pessoas umas das outras e dividi-las para conquistar os votos necessários no Congresso Nacional. Dividir para conquistar. Ou seja, esse cenário todo que está sendo criado hoje, nacional e internacionalmente, essas brigas, esses conflitos, eles têm todo um propósito, uma ação, independente do que você pensa, se você discorda de mim, se você não concorda com os meus argumentos, não vem ao caso. O fato é que isso vem sendo utilizado na mídia em favor de um projeto de retorno do poder do PT. A proposta é perda de foco, para que você
não tenha uma pressão sobre o Congresso Nacional e que você questione o atual sistema, o atual governo, e que fragilize o atual governo ou a atual sociedade dessa maneira. E assim fique do lado dos direitos humanos, que estão do lado, nesse momento, por aparelhamento ideológico de Estado, do PT e do Lula e da Dilma. Então é isso que você quer? Você quer uma guerra civil? Você quer uma invasão estrangeira? Você quer conflitos armados? Você quer brigar com o seu parente, com o seu vizinho, com o seu irmão, com a sua cunhada, com as pessoas que estão te cercando por causa de coisas que não te afetam diretamente na tua vida? Você vai resolver o problema dessa menina? Quem tem que resolver o problema dessa menina é a justiça. Não sou eu, não é você. A opinião que eu tenho não vale nem sequer para isso. A opinião que eu tenho eu estou dando informações técnicas a esse respeito e colocando em dúvida o sistema, porque é o seguinte, são vida de 33 homens que pode estar sendo jogada no lixo. E daqui a pouco eles não tinham realmente, eles queriam se divertir. E ela queria se divertir. Só que ela utilizou, algum babaca teve a imbecil ideia de gravar o negócio e jogar no ventilador. E isso prejudicou todos eles. O ato errado foi isso. E o ato errado das pessoas é compartilhar esse tipo de coisa nas redes sociais. Uma vez entrou nas redes sociais, nunca mais sai. Nunca mais sai. A vida dela tá exposta. E aí ela vai levar aqui, bom, não tenho como me defender mais, né? Eu vou levar vantagem em cima disso, de alguma maneira. E os partidos políticos viram nessa situação uma vantagem para eles se promoverem e poderem dividir a sociedade nesse aspecto. Basicamente o que está acontecendo é isso. Podem dizer que não é verdade, podem dizer que não é isso. Na prática é o que está acontecendo. Na prática é exatamente isso que está acontecendo. Se é intencional ou não, o que está acontecendo é isso. Ah, foi intencional? Não foi intencional? Não se pode dizer que foi ou não foi intencional, mas na prática é o que está acontecendo. Está sendo utilizado política e ideologicamente esse processo. Tá? Então, essa realidade toda tem um propósito, é dividir para conquistar. É esta a intenção nesse processo. E é por isso que a gente não pode perder o foco, temos que ter foco, manter o foco, porque agora o que nós precisamos é ter democracia no país. É impedir uma guerra, é impedir violência, é impedir conflitos sociais e resgatar a democracia nacional acima de tudo. Para poder fortalecer o processo, nós fomos forçados a entrar num processo de destituição presidencial, porque a presidência não ouvia o povo, não fazia o povo. Vocês esperavam que houvesse, que eles iam ficar quietinhos, que não iam fazer nada para modificar isso? Eles estão fazendo a parte deles, que é tentar minar o processo todo para resgatar o poder, voltar ao poder. E se você cair nessa, você vai fazer com que isso aconteça. É a intenção deles. Dividir para conquistar. E estão fazendo isso neste processo, com essas ações, com esses processos. Tá? Não é momento para se discutir agora a questão de reforma política nacional, de divisão, de sair do Brasil, do território nacional, dividir, esfacelar o Estado brasileiro, se os Estados ficarem divididos entre si, se forem esfacelados, se houver separatismo, qualquer coisa nesse sentido, agora vai favorecer a invasão estrangeira internacional. Se nós fizermos qualquer ação agora que seja para dividir o povo internamente através de conflitos internos, com a questão dessa moça, desse conflito que está acontecendo sobre os direitos humanos, também favorece o retorno do PT. Se nós fizermos qualquer ação, qualquer conduta agora que fragilize os nossos grupos sociais, nós vamos estar prejudicando a nós mesmos. Então o que nós precisamos fazer? Termos foco, nos direcionarmos em foco. Tá? Eu acredito que eu respondi todas as dúvidas, que eram 3 assuntos polêmicos. Poderia fazer um vídeo curto para cada um deles, provavelmente talvez amanhã depois eu volte a fazer, né? Mas eu queria fazer um que explicasse todo o cenário e que mostrasse que isso nada disso é o acaso. Que o que parece para vocês a questão da monarquia, a questão do separatismo, a questão
dessas violências, tudo isso não são coisas isoladas, elas estão afastadas umas das outras, mas elas são uma coisa só. É perda de foco, é separar, dividir para conquistar. Tá? Então, por favor, prestem atenção nisso, não se deixem envolver nesse processo todo, vamos nos respeitar, deixem essa menina cuidar da questão jurídica dela lá, com a questão da justiça, ela mesma. O pessoal do separatismo, não é a hora de se fazer isso. Vocês fizerem isso, vocês estão fazendo um desserviço não só à nação, contra vocês mesmos. Não existe garantia nenhuma de que vocês vão ter um Estado melhor se fizerem isso. O pessoal da monarquia, eu não recomendo que façam isso nesse momento. Vocês vão criar uma rejeição sobre a imagem de vocês. Vai ter um momento certo de discutir essa questão, não é agora. Se vocês discutirem isso agora com a sociedade, vocês fomentarem esse momento, essa situação, vocês vão criar um índice de rejeição contra vocês, vocês vão passar a imagem de golpe. Se não é essa a intenção de vocês, não aconselho cair naquela promoção, nós estamos crescendo agora, neste momento de apoio, intenção. Isso aí, na verdade, é uma cortina de fumaça, vocês estão sendo utilizados pelos petistas, pelos intervencionistas, por todos os grupos que estão nesse momento, que deveriam estar unidos com um propósito só, que é esfacelar o processo. Porque, gente, até a questão da intervenção é outra questão. Intervenção agora, neste momento, não é o momento certo de se fazer. Tem um momento para se fazer, que é quando acontecer a incitação à violência, a guerra civil, a invasão estrangeira. Quando isso tudo acontecer, a gente precisa ter uma carta na manga para poder se defender. As Forças Armadas não podem entrar antes da solicitação da Presidência da República, que é agora o Michel Temer. Então, se houver uma necessidade das Forças Armadas serem utilizadas, quando elas forem utilizadas, vai ser para a defesa nacional, que é o artigo 142. É só duas maneiras para eles poderem chegar no poder. É através de invasão estrangeira ou guerra civil, a pedido da Presidência da República ou do seu representante hierárquico. Né? Então, Caio Temer, quem assume hoje? Waldir Maranhão. Waldir Maranhão apoia o governo do PT e vai utilizar as Forças Armadas em favor do próprio PT. Não vai contra o PT. Né? Ele tinha, se você se lembra, ele pediu a extinção do processo de cassação da Dilma Rousseff. Né? Então ele não vai utilizar as Forças Armadas em favor desse sentido. As Forças Armadas podem recusar a ação. É um direito que ela tem, é um conselho que é feito exatamente para decidir se é necessário ou não a defesa nacional. Né? E se vai colocar contra a nação ou não. Na verdade, não pode colocar contra a nação. Mas num processo de guerra civil, tá, tudo pode acontecer e a gente não sabe quais as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Então, por favor, vamos defender a nação, vamos defender o Estado brasileiro, vamos defender o Brasil acima de tudo. Tá? E dessa maneira, não podemos nos separar agora. O povo agora precisa ficar unido nesse aspecto. Os direitos humanos têm que ser para todos. A lei tem que ser para todos. A gente tem que combater a corrupção. Né? A justiça tem que defender o que é certo e o que é errado. Não cabe ao povo brasileiro julgar e condenar. Nós não podemos condenar essa moça, nem esses homens, nem os 30 homens. Deixa a justiça fazer isso, porque é o papel da justiça fazer isso. A opinião pública não vale nesse caso. O senso comum não vale nesse caso. E separar as pessoas em conflitos internos, nas redes sociais, para esse tipo de coisa, julgar as pessoas ou chamar uma pessoa... O ato feminista, os grupos feministas e os grupos de LGBT estão claramente em favor do governo do PT. Então, quando eles defendem essa causa dessa maneira, está mais do que claro, está mais do que comprovado que isso é intenção ideológica nesse processo. E se você cair, é porque você quis cair. Você não pode reagir. Tá? Por que eu acho que o Bolsonaro ainda não está pronto para o poder? Porque ele reage muito rapidamente a tudo que é promovido pelo PT. Ele tem que ser mais ponderado nesse aspecto. Ele precisa analisar e não cair nas provocações. Não se pode cair nas provocações do PT. Se tu quer ter controle de um país, de uma nação, tu tem que estar preparado.
para entender, interpretar tudo o que está acontecendo e saber reagir. Hoje, por incrível que pareça, Michel Temer é extremamente qualificado para essa função. Por quê? Porque ele não reage no primeiro impacto, no primeiro soco. Ele sabe analisar a situação, assimila o impacto e diz, tudo bem, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer do jeito que vocês querem que eu faça. E isso é ser presidente da República. Eu posso não concordar com as condutas e as posturas e a ideologia do Michel, mas ele está sendo um excelente presidente nesse aspecto. E o povo brasileiro precisa reconhecer isso e apoiar essa administração, porque ela é democrática de fato e de direito. Ela realmente mostra que a lei está acima de tudo nesse processo, que a democracia está sendo desenvolvida nesse processo. Democracia não se pode tudo, se pode tudo nas formas da lei. Existem regras, existem limites, e esses limites devem ser respeitados. São os limites da lei, os limites da ética, os limites da moral não, porque moral é individual, mas da ética e os limites dos usos e costumes, num caso de uma lei constitucionária de direitos e usos e costumes. No caso nosso é um direito positivo, é o direito só da Constituição. Então, respeitem a Constituição, respeitem a lei. Tá? Eu agradeço a atenção dispensada, acredito que esgotei o tema, acho que esgotei o assunto desse cenário, mas percebam, agravou a situação, agravou. Tá? E isso porque vocês se deixaram seduzir pelas propostas que foram largadas nesse meio tempo. Isso significa que o PT e os seus aliados intensificaram as ações nas redes sociais e no meio social. Então preste atenção, não se deixe seduzir pelas ameaças, propostas, induções ao erro, pelos sofismas, pelos MAVs, pelos militantes de ambiente virtual. Eles mudaram a técnica. A técnica agora é fortalecer os grupos que são contrários ao sistema. É isso, tá? Dividir para conquistar. Não caia nessa, tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.